Olá pessoal que acompanha o canal do Quem Conta Mais Um Ponto, obrigado pelos 120 inscritos. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora e também me sigam lá no Instagram, no Quem Conta Aumenta. O link também está no box de informações. Hoje nós vamos falar mais uma vez de Naruto, falando um pouco sobre o machismo que está presente nessa obra e também em Boruto. Se você gosta de Naruto, aproveite também no final e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos lá? Sobre o desenvolvimento das personagens femininas de Naruto. E isso se estende a Boruto também, pois elas estão lá. E a gente vai focar principalmente nesse quesito, do machismo que está presente nessa obra desde os primeiros episódios lá do clássico. Então eu vou dividir o vídeo em 3 pontos principais. Estou aqui com minhas anotações. O primeiro ponto é o machismo presente em Naruto e Boruto mesmo, o machismo no geral. O que isso implica nas personagens femininas. O segundo ponto vai ser a rivalidade feminina, que muitas das vezes ela é sustentada em Naruto. Ela aparece ali e os personagens masculinos sempre estão envolvidos nisso. E o terceiro ponto vai ser sobre a Ino, a Tenten, a Sakura, a Karen, a Tsunade, a Temari, essas personagens principais, a Hinata. Elas tiveram seu desenvolvimento todo baseado nos homens ou não? Então, esses vão ser os 3 pontos principais. A Luzinha também está estrelando nosso vídeo hoje. Então, vamos lá. Falando sobre o primeiro ponto, que é esse machismo presente desde o clássico. Eu vou colocar 2 pontos principais aqui. Que esse machismo ele vem sendo percebido assim, desde o clássico, um personagem que me incomodava muito e que era, assim, tinha muitas falas machistas declaradamente, é o Shikamaru. E ele sempre falava, quando ele foi lutar com a Temari, nossa, eu vou ter que lutar com uma mulher de novo. Quando ele foi lutar com aquela menina, que apareceu na Floresta da Morte, ele também falou isso. Nossa, lá nas primeiras etapas do exame Chunin, eu não queria ter que lutar com uma mulher. Então, assim, isso, querendo ou não, é uma forma, sim, de sair dessas meninas, desfazer da habilidade delas por ser mulher. Eu sei que muitos meninos não vão concordar, vão falar que o Shikamaru falava isso, mas ele não é machista, enfim. A questão não é essa, a questão é que a fala dele, sim, era machista. Se ele é ou não, você pode olhar as atitudes dele, mas a fala era. Isso me incomodava enquanto uma menina assistindo Naruto. E isso também é observado, e isso vai refletir lá em Boruto. Se vocês observarem, nenhuma das mães do universo Naruto, elas servem como inspiração para esses meninos. Algumas nem aparece o rosto delas, como a própria mãe do Shikamaru, que eu não me lembro de ver o rosto dela em nenhuma parte de Naruto. Ela aparece às vezes da cintura para baixo, falando assim, o jantar tá pronto. Na verdade, eu acho que eu vi o rosto dela uma vez em um episódio, mas também foi algum alívio cômico, do tipo, o pai dele falar assim, nossa, ele falou, como é que você aguenta a mamãe? E o pai dele falou assim, você vai ver. Então, assim, nunca no sentido assim, nossa, minha mãe é uma inspiração e ela ensinando alguma coisa para esses garotos. Nunca. Elas sempre são pessoas cozinhando, arrumando alguma coisa de casa e as opiniões delas não são ouvidas. Acontece com o Choji, acontece com o Shikamaru, acontece com o Sasuke, nos poucos momentos que ele lembra, assim, nos flashbacks. A mãe dele também sempre está servindo à mesa, nunca está com eles comendo. E uma vez quando ela fala assim, com o Sasuke, quando você voltar da escola, eu vou te ajudar com shurikens. E o Sasuke fala, é treinar, não é estudar shuriken. Então, mais uma vez também, ela não era uma inspiração de guerreira, de ninja para ele, A única que me veio na cabeça que foi uma inspiração de guerreira é a Kushina. Mas ainda assim, a gente sempre lembra dela como a mãe do Naruto e a esposa do Minato. Mas não como a ninja grande que ela é, sabe? Mas é a única que me vem na cabeça que teve um destaque. E isso é muito problemático. Por que eles não têm a mãe como inspiração? A mãe da Ino sequer aparece, a gente nem sabe. A mãe da Hinata, eu também nem lembro de ver ela. Onde estavam essas mulheres? Sabe? Elas não poderiam ser ninjas? Sabe? Como assim? Então isso já era um ponto que me incomodava muito. E isso vai refletir lá em Boruto, quando nós temos praticamente todas as personagens femininas principais de Naruto não atuando como ninjas, sabe? Elas aparecem algumas vezes ajudando, igual a temeridade do Shikadai a treinar com o estilo do vento, mas a única assim que me vem que realmente trabalha com
tem um trabalho além do trabalho em casa, é a Sakura, que continuou sendo ninja médica, a ninja responsável pelo hospital, e a Ino também, ela trabalha na floricultura e no hospital. A Tenten, ela não teve filhos, então ela tem uma loja, mas ainda assim o desenvolvimento dela é mínimo, perto de outros personagens, ela poderia ser melhor desenvolvida, né? O Shino virou professor, o Shikamaru trabalha com o Naruto, o Sasuke, enfim. Por que a Tenten também não poderia ter um trabalho assim, sabe? E a Hinata, ela... Gente, eu tô vendo o Boruto, ela não é mostrada em nenhum momento treinando o Boruto ou a Himawari mesmo. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui é que não há problema nenhum nas mulheres de Naruto e também na vida real, né? Mas no caso de Naruto, escolherem não ser ninjas, né? Não trabalhar além do trabalho que nós já temos em casa, né? Que é muito. E não há problema nenhum escolherem não trabalhar fora, escolherem ficar mais tempo com os filhos, né? No caso da Hinata, por exemplo, ela fica bastante tempo com a Rima, né? Porque o Boruto sai para estudar. Então não há problema nenhum elas escolherem aquilo, ser o caminho delas. Mas por que elas não podem servir também de inspiração? Por que eles não podem escutar as opiniões delas como escutavam dos pais? Só porque elas não escolheram seguir o caminho de ninja, elas não merecem mais ter as opiniões ouvidas? Isso é um problema. E um outro problema é, por que a Hinata, que era uma ninja, ela não pode continuar sendo ninja e mãe e dona de casa? Porque o Naruto é Hokage e pai, e ainda assim um pai ausente, assim como o Sasuke, apesar de ser meu personagem preferido, é sim ausente, sabe? A Sakura, ela dá conta de uma jornada tripla, ela é ninja médica, ela cuida da Sarada, né, a mãe dela, e ainda cuida da casa. Então, cadê o papel do Sasuke nisso aí? Eles também têm que ajudar. Então, uma coisa que me incomoda muito em Naruto como um todo é que os homens nunca ajudam em nada. Eu sei que isso é muito enraizado lá no Japão, isso é machismo, isso é errado, né? Não é só a mulher que tem que cozinhar, não é só a mulher que tem que lavar a roupa, né? Então, assim, vários momentos do Boruto me incomodam muito, que o Naruto chega e a Hinata, vou lavar sua roupa, vou cuidar da sua roupa. O Boruto chega e já joga nela a roupa que ele usou na viagem pra lavar. Gente, só a Himawari que ajuda a fazer a janta. Mas é cultura. É cultura e tem que ser mudada, porque isso é machismo, não é só cultura, sabe? E lá é muito pior do que aqui no Brasil, e a gente precisa lutar pra mudar isso. Eu não tenho que achar normal só porque é um anime. Então, isso me incomoda muito. Onde essas mulheres estão? Por que elas não podem... mas a Sakura mas cadê o Sasuke? Ele não tá ali pra ajudar ela quando ela precisa, ela fica assim, sobrecarregada. Isso é mostrado no Gaiden, ela até desmaia de cansaço, porque ela está sobrecarregada. Onde estão esses homens? Qual o papel deles enquanto maridos e enquanto morando numa casa e enquanto pais? Eles também têm que ajudar naquela casa, sabe? Então essa é a questão principal aqui. Não há problema em escolher não atuar mais como ninja, como o caso da Hinata. Não há problema, é o que ela escolheu, ela é feliz sendo dona de casa, cuidando da Himawari, principalmente, já que o Boruto vai pra escola, mas isso não como eu posso dizer, isso não justifica o fato do Naruto não ajudar em casa. Não justifica o fato dele dormir lá no escritório do Hokage e não ir pra casa. Isso tudo são quesitos machistas e culturais que eles colocam no anime para justificar o fato de só a mulher trabalhar em casa. Não incomoda vocês? Sempre é mostrado, desde o Naruto, é a mulher que cozinha, é ela que faz a janta, ela sempre está de avental. Isso não incomoda vocês? Elas também são guerreiras, elas também podem ser guerreiras se elas quiserem. Nunca é mostrado elas como inspiração, é isso que nós precisamos discutir. E eu vou dar um exemplo clássico aqui. Eu tava lá no Twitter, crédito a Luana Rocha, que fez a tradução que eu vi, e ela colocou uma página lá, eu vou até deixar aqui, vou deixar o Twitter dela também, sobre Naruto Hetsuden. E em Naruto Hetsuden tem aqueles boxes, né, com a carinha do personagem, o que eles são. Isso também tinha no databook, nos databooks oficiais, enfim. E aí tá, o Naruto, herói da vila, Hokage, de Konoha e tal. O Sasuke, amigo e antigo rival Naruto, antigo time 7. Sakura, esposa do Sasuke, antigo time 7. Gente, é isso que eu tô falando. É resumir uma mulher incrível como a Sakura, a esposa do Sasuke. Ela também é a esposa do Sasuke, mas ela é mil outras coisas além de esposa do Sasuke. Ela é ninja médica,
a Kunoichi mais forte atualmente. Ela é amiga do Naruto, antigo time 7, esposa do Sasuke, mãe da Sarada. Ela é várias coisas, não uma só. Esse é o ponto, isso acontece muito aqui na nossa vida real. Quantas vezes as mulheres são incríveis e tudo mais e elas são resumidas a, sei lá, filha de não sei quem, esposa de fulano. Sendo que elas são mil outras coisas incríveis. Esse é o problema. Esse é só um exemplo, assim, mínimo de como a Sakura sempre é vista como a esposa do Sasuke. Ela é mais do que isso. Ela também é a esposa dele. Mas se você não... Por que não colocaram no Sasuke, então, esposo da Sakura? Isso não acontece com os homens. É só o contrário. É isso que a gente precisa discutir, sabe? Temos tempo nesse primeiro ponto, mas é porque é uma coisa que me revolta, gente. Mas, enfim, falando um pouquinho agora sobre a rivalidade feminina, que é o segundo ponto, eu acho que ela foi muito colocada, principalmente entre a Sakura e a Ino, lá no início, né? Porque as duas gostavam do Sasuke, enfim. E eu acho que, nossa, gente, eu tenho um ranço desse desenvolvimento, porque é colocar como se a Sakura e a Ino realmente fossem deixar de ser amigas por um menino que, na época, era uma criança. E ele não estava interessado em nada daquilo. E as duas também eram uma criança. Então, assim, não tinha nenhum motivo do tipo, ai, a Sakura namora o Sasuke, a Ino está tentando atrapalhar. Não, eram crianças. E o Kishimoto colocou isso de rivalidade. E aqui, tipo assim, meu Deus, né? Mas, enfim, colocou. E aí depois, ainda bem, as coisas foram melhorando, essa rivalidade foi sumindo, né? Não era abordada mais no mangá, que eu acho ótimo. Mas chega lá no Naruto Shippuden, e assim, uma cena que era pra ser tocante, né? Que é a morte da Azuma, por exemplo, pra mim foi um fiasco. Porque ele, né, o Shikamaru fala lá no capítulo 329, né? Ah, eu não lembro o episódio do anime, mas eu sei que o capítulo do mangá é esse. E aí o Shikamaru vai falar... gente, prestem atenção, é as últimas palavras do Sensei. E aí você espera, né? Nossa, eu vou ficar emocionada aqui. E aí, quando ele vai falar as coisas pra Ino, o que ele diz? Pra ela não deixar a Sakura ganhar dela, não perca pra Sakura, nem no amor, nem no ninjutsu. As últimas palavras do Sensei da Ino foi: não perca pra Sakura, nem no amor, nem no ninjutsu. A gente, pelo amor. Tipo assim, tudo que eu tava pensando assim, não tem mais rivalidade, foi por água abaixo, assim, olha. Isso ele incentivou muito a rivalidade delas, do tipo, não perca pra Sakura, você tem que ser mais forte que ela. Cada uma tem seu papel lá como ninja médica, cada uma tem seu dom, cada uma tem suas habilidades. Elas têm que se ajudar, não é ficar assim, eu sei mais que você. E o Sasuke vai gostar, o Sasuke é uma pessoa, ele não é um troféu. E isso é criar uma rivalidade feminina. E elas também não são troféu do Sasuke. Então, não perca pra ela nem no amor. Como se o Sasuke escolher a Sakura fosse a Ino perder, sendo que a Ino nem gostava dele, tipo, você amava ele, né? Era mais uma rivalidade com a Sakura, uma coisa de atração de beleza, enfim. Então, essa cena pra mim foi péssima, eu não tenho nem o que falar dela. Pra mim, uma das piores cenas do anime foi a morte da Azuma. Piores, não porque foi péssima, as palavras deles foram horríveis e uma coisa que era pra ser emocionante foi péssimo. E quando o autor não cria rivalidade feminina, os fãs criam. Olha que ótimo, né? Aí acabou essa parte, aí os fãs criam rivalidade feminina. Entre quem? Karin e Sakura, Hinata e Sakura. Sempre, né? A Sakura sempre tá envolvida. Gente, não tem, já basta as que teve. Não precisa criar rivalidade agora onde não tem. A Karin pode ser amiga da Sakura e a Hinata e a Sakura elas sempre foram amigas. Não tem nenhum motivo pra criar rivalidade feminina com elas. Não tem. Então, vamos evitar criar rivalidade feminina entre as personagens. Já basta o que teve no anime. Bom, e o último ponto é praticamente o título do nosso vídeo, que é: o desenvolvimento das meninas foi completamente baseado no dos meninos? E eu vou trazer uma coisa assim que é triste, mas é a realidade. É um time de 3. É um time de 3, onde 2 homens, uma menina, e a maioria das vezes o sensei é homem também. A gente tem a Kurenai aí no começo, então assim, é meio que óbvio que o desenvolvimento das meninas será baseado neles, porque elas convivem com eles. Então, não tem como, sabe? A Sakura e a Ino, a Sakura e a Hinata e a Tenten, elas não convivem. Então não tem como, assim, ser baseado, ter trocas muito efetivas entre elas. As trocas vão ser entre os companheiros de time. E então é meio que baseado, sabe? Por exemplo, a Tenten, a gente não conhece a família dela e a gente não conhece nem os objetivos principais da vida da Tenten. A gente sabe que ela é muito boa com armas, né? Kunais, shurikens, enfim.
Mas com quem que ela convive sempre? Com o Neji, com o Lee e com o Guy. Então, assim, toda a trama dela tá junto com a deles, sabe? É meio que difícil de tirar isso. E acontece a mesma coisa com a Ino. A gente não conhece a mãe da Ino, só é mostrado o pai da Ino. Eu não acho que o desenvolvimento da Ino é baseado neles. Eu acho que o desenvolvimento da Ino é mais baseado na Sakura, né? Então, por exemplo, ela vira ninja médica também, ela meio que segue muitos passos da Sakura. Mas, apesar disso, muito por causa da rivalidade feminina que foi criada, né? Então, a Sakura fez isso para conquistar os Sasuke, ela também. Não é mostrado, mas é meio que subentendido. Então, assim, pegar a Tentei, pegar a Ino, que são personagens mais secundárias, é difícil para falar sobre isso. Pega a Tsunade. Teve um desenvolvimento baseado em homens, sim, né? Foi tudo por causa do irmão, do namorado. E o que é normal, sabe? Até porque nós somos cercadas por pessoas, por homens importantes na nossa vida. A questão toda é não ter mulheres importantes também. Esse é o problema. Tudo bem ter os homens importantes, porque nós também temos, mas elas também têm que ter mulheres importantes. E o Kishimoto não fez questão nenhuma disso. Né? As mães têm pouco destaque, a única ali, a Sakura tem muito desenvolvimento baseado na Tsunade, a única, né? No restante não é muito mostrado, então é difícil, sabe? É difícil porque eles criaram um universo repleto de homens e as mulheres incríveis que tem lá, elas não têm tempo de tela muitas das vezes e é difícil não basear elas nos homens. Mas eu vou falar dos 3 casos aí que todo mundo fala mais, começando pela Kari. A Kari eu não tenho nem o que falar. Pra mim, ela é a pior de todas no sentido de desenvolvimento, porque sim, foi tudo baseado no Sasuke. Como se ela não tivesse os próprios desejos, as próprias vontades antes de conhecê-lo. Então tudo dela é, eu preciso seguir o Sasuke, eu preciso seguir o Sasuke. Coisa que não acontece com o Suigetsu, ele tem um objetivo, ele segue o Sasuke porque ele quer a espada. Ele tem um objetivo, até o Jugo também tem. Ele segue pra poder acalmar e ter uma vida melhor. E a Karen? Sabe, a Karen pra mim foi realmente a pior, a mais mal desenvolvida nesse sentido, e eu acho isso muito triste. Falando da Hinata. Gente, eu não tenho muito o que falar da Hinata, porque a Hinata não é minha personagem preferida, ela passa longe de ser uma das minhas preferidas. E justamente porque eu acho ela muito assim... Eu não sei nem o que falar, mas tipo assim, é muito... Eu acho que falta mais ação na Hinata, sabe? Tipo, vou fazer isso aqui porque eu quero, né? Ela não é a personalidade dela, então eu não bate muito comigo, então ela não é minha heroína preferida, tá longe de ser, enfim. E a Hinata, assim, eu acho que, tipo a Karen, tudo baseado no Naruto, como se ela não tivesse outros desejos. Se não é no Naruto, no Neji, entendeu? Então, assim, acho que seria melhor até se fosse com a Hanabi, a irmã dela, sabe? Mais desenvolvimento com ela do que, tipo, com o Neji. E, então, assim, tudo é o Naruto. Eu quero fazer isso aqui pra mostrar pro Naruto, eu quero seguir os passos do Naruto. E eu acho muito bonito, mas ao mesmo tempo, assim, muito baseado no Naruto. E no Boruto eu não preciso nem falar, né, gente? Eu mal vejo a Hinata, ela não ajuda nem nas coisas importantes, sabe como? Tipo assim, a Hinata, ela tem um Bakugan, sabe? Ela pode ajudar em tanta coisa e ela é simplesmente excluída de assuntos importantes. Por exemplo, no Gaiden, quando tá a reunião dos Kages, isso foi tirado no anime, viu? Mas quando o Sasuke fala que vai sair em uma jornada para procurar resquícios da Kaguya, estão todos os Kages, o Naruto, a Sakura e o Sasuke. E, né, enfim, no anime tava só o Sasuke e o Naruto. Mas a Sakura estava lá porque era uma coisa importante, e porque era o marido dela, e porque a Hinata não estaria. Por quê? Sabe, o Hokage é o marido dela, ela era uma ninja incrível, por que ela não estaria lá? Então, assim, eu sinto que ela é excluída também de muitas coisas, então não tem nem o que falar. E a Sakura, enfim, é a minha heroína preferida, ela e o Sasuke são meus personagens preferidos. E não é mostrado muito da família dela. E eu acho que sim, muito do desenvolvimento dela é baseado no amor dela pelo Sasuke e no carinho dela pelo melhor amigo Naruto. Então ela quer ser forte para salvar o Sasuke, para não deixar o Naruto sozinho. Ela quer muitas coisas, mas eu acho que no geral, depois que passa o clássico, não é muito mais focado no Sasuke. Até porque ela é uma ninja médica incrível. Quando ela, né, salva o Kankuro, por exemplo, quando ela vai na luta contra o Sasori, foi incrível. E assim, eu não acho que só pelo Sasuke ela faria tudo o que ela faz. Não, ela faz tudo o que ela faz porque ela gostou de ser ninja médica, porque ela encontrou uma motivação para ela, uma mestre, mulher, que bom, que deu para ela uma motivação. Então, por exemplo, o Sasuke sai
em viagem, ela continua lá assumindo suas responsabilidades como ninja médica, como mãe, e eu acho isso muito bonito, sabe? E eu acho que ela não é. Não, ela tem seus objetivos de vida também. Ao contrário da Karen, por exemplo, né? Que depois, né, que não tá mais com o Sasuke, ela tem os objetivos dela. Mas no Shippuden, a gente já sabe. Então, ficou enorme esse vídeo, eu acho. Eu vou tentar editar ele pra ficar menor, mas eu acho que ficou enorme. Mas porque são coisas que eu fico pensando, sabe? Não, por favor, não fiquem chateados sobre a Renata. Eu entendo que eu já vi algumas discussões sobre ela não querer ser ninja, então hoje ela é feliz, né? Não atuando mais, mas querendo ou não, elas são excluídas. Não só elas, né? Até o Kiba mesmo, a gente mal vê ele lá no Boruto, mas no geral são as mulheres, elas poderiam ter cargos melhores, sabe? O Shikamaru poderia conversar mais com a Temari, poxa vida, a Temari, irmã do Gaara, que tinha um cargo enorme lá na Vila da Areia, e simplesmente ela vai pra Vila da Folha e não tem mais esse desenvolvimento, sabe? É a Temari. Então, tipo assim, por que isso acontece? A gente sabe por quê, e a resposta é o machismo. Porque sempre fazem isso com as mulheres, sempre fazem isso conosco. E Naruto foi escrito por um homem, Boruto é escrito por um homem, e infelizmente os homens não, na maioria das vezes, não conseguem ver que nós mulheres somos muito mais, a gente pode fazer muita coisa, e os homens também podem. O Naruto pode ser um bom pai e um bom marido, e não só um bom Hokage e um bom ninja. O Sasuke também. Mas eles escolhem fazer o contrário para poder reforçar essa coisa de gênero, sabe? E isso que é triste. Então, a gente não tem como mudar a obra, eu continuo amando as duas obras, mas a gente pode criticar a obra. A gente pode amar e criticar a obra e fazer uma conversa saudável para que próximos animes, próximos mangás sejam menos machistas. E eu acho que é isso. Eu queria falar mais, eu espero que tenha dado para entender um pouco da minha visão, da minha opinião. Se você discorda ou se você concorda, escreve aí nos comentários e a gente vai discutindo sobre isso. Muito obrigada e até a próxima.